Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. A aula de hoje é sobre leis de Newton. Então vamos lá, nós temos 3 leis de Newton. A primeira lei é conhecida como lei da inércia. Então ela fala que todo corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, até que haja uma força sobre ele. Por exemplo, imagina que você esteja em cima de um skate. E aí o skate está em movimento, você está em cima do skate. Aí tem uma pedra no caminho e o skate para por causa da pedra. O que vai acontecer com você? Você vai cair do skate, não é? Por quê? Você estava naquele movimento. Então seu corpo tende a permanecer nesse movimento. Um outro exemplo, você está dentro de um carro, aí o carro fez uma curva, né? Então você tendia a ir para frente, só que o carro fez uma curva, então você vai virar para o lado oposto. Um outro exemplo, você está dentro de um carro e aí, do nada o carro acelerou com tudo, na mesma hora o corpo vai para trás, não é? Então, porque ele tendia a ficar em repouso, só que o carro entrou em movimento muito rápido. A segunda lei é a lei fundamental da dinâmica, que é força igual a massa vezes aceleração. A força, então, é representada por F, a unidade da força é o Newton, M é a massa, que a unidade no sistema internacional é o quilo, e o A é a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado a unidade. Essa lei aqui, nós vamos falar depois só dela. Então, depois nós vamos fazer algumas contas utilizando, então, essa lei. Então, nós vamos ver ela mais a fundo depois. A terceira lei é a lei da ação e reação. Então, para toda ação, nós temos uma reação. Por exemplo, se você der um soco numa parede, vai doer a mão, não vai? Por quê? A força que você exerceu sobre a parede é a mesma que a parede vai exercer sobre você. Então, na ação e reação, nós sempre vamos ter forças em sentidos opostos, porque a força aplicada é a mesma força que é devolvida, tá? Então, por exemplo, aqui é uma parede, a bola foi e bateu na parede. A parede vai pegar e vai fazer a força para a bola, tá? Então, aqui nós temos ação e reação. A bola bateu na parede e fez uma força. Essa mesma força é devolvida, então a bola volta. Vamos ver agora algumas forças que nós temos que saber para depois aplicar aqui na segunda lei. Então, as forças principais que nós temos é: se eu tenho qualquer corpo, ele tem que ter peso, né? Então, não importa se é um bloco, se é uma bolinha, não importa o corpo, ele sempre vai ter o peso. Então, peso aponta sempre para o centro da Terra, então sempre para baixo, tá? Sempre para baixo. Então, o peso, ele pode ser calculado como massa vezes a gravidade, tá? Então, por exemplo, aqui nós costumamos arredondar a gravidade para 10. Então, se um objeto pesa 10 quilos, então, vezes 10, o peso vai dar 100 newtons. Tá? E a unidade do sistema internacional é um newton. Outro muito importante é, se eu tenho uma superfície, toda vez que tiver uma superfície, eu tenho uma normal, tá? Então, sempre com superfície normal. A normal, então, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Nós temos também a força de atrito. Vai ter vários exercícios que vai pedir para desconsiderar atrito. Então, se o exercício não desconsiderar a força de atrito, então nós vamos ter sempre em sentido oposto. Então, por exemplo, esse bloquinho está vindo para cá. Se ele está indo para a direita, então nós temos uma força de atrito oposta. O que seria essa força de atrito? A força de atrito, gente, ela é devido à superfície que o objeto está.
Por exemplo, é comum colocar em exercícios que um patinador ou um bloco está em cima do gelo. Porque o gelo, o objeto ele desliza, então nós consideramos que não tem atrito nenhum. Então o objeto desliza livremente. Agora, se você pegar um lugar em que a superfície ela não é muito lisinha, então ela vai ter um atrito, vai ser difícil eu pegar e mover esse bloco. E essa força de atrito tem que sempre ficar contrária ao movimento. Nós calculamos a força de atrito como μ vezes a normal. O μ é o coeficiente de atrito, tá? Então o exercício ele vai dar para você esse coeficiente de atrito. Nós temos dois tipos de coeficientes de atrito, que é o μ estático e o μ cinético. Qual que é a diferença? O μ estático é aquele quando o objeto ainda não está em movimento. Então, por exemplo, eu tenho um sofá e aí eu vou pegar e vou empurrar esse sofá. Enquanto eu não conseguir empurrar esse sofá, ele não mexer, então nós vamos usar aqui o μ estático. Por quê? Ele ainda não se moveu. Quando eu conseguir mover, então eu tenho o μ cinético. E sempre o μ cinético é menor que o μ estático. Por quê? Quando o objeto ele já está em movimento, é muito mais fácil você continuar empurrando ele. Agora, quando ele está em repouso, para conseguir tirar ele desse estado, né, colocar ele em movimento, é mais difícil. Então, essa é a força de atrito. Nesse exemplo aqui do bloco, nós tivemos peso, normal e força de atrito. E o movimento está sendo para lá. Digamos que simplesmente jogou uma caixa e ela está se movendo. O outro exemplo que eu coloquei é quando eu tenho um bloco que está pendurado por um fio. Então, do mesmo jeito, sempre para baixo aqui, para o centro da Terra, nós temos o peso. E para cima, como o que está sustentando é um fio, então nós temos aqui o que nós chamamos de tração ou tensão do fio, tá? Então aqui eu não tenho normal, por quê? Para ter normal eu tenho que ter uma superfície. Quando eu não tenho superfície, eu não tenho normal. Então nesse caso eu tenho tensão ou tração. E temos o caso também quando nós temos um plano inclinado. Digamos aqui que tem um bloco que nós estamos empurrando ele para cima de um morro, tá? Então, aqui é um morro. Então, nós estamos fazendo uma força nesse bloco. Tá numa superfície, não é? Se eu tenho uma superfície, eu tenho normal. Lembrando que tem que ser 90 graus. Então, se eu estou movendo o objeto para cima, ao contrário dele, nós vamos ter uma força de atrito. E nós temos ainda, como qualquer objeto tem, peso. O peso tem que tomar cuidado que o peso ele é para o centro da Terra, então ele é para baixo. Ele não faz um ângulo de 90 graus que nem a normal. Por acontecer isso, nós vamos ter que decompor em x e y. Por quê? Olha que todas as forças estão assim e assim. Tá vendo? É a única força que não tá nos mesmos eixos aqui, ó. Então, nós vamos ter que passar essa força para os mesmos eixos. Então, nós vamos chamar aqui de PY e aqui, né, para ficar no eixo X, o PX. Como que nós fazemos isso? Então, eu desenhei aqui o bloquinho de novo e aqui o peso para baixo. Nós vamos, então, pontilhar aqui, ó, como se fosse essa reta continuando. E agora, uma também paralela a essa daqui, ó. Então, esse daqui é esse que eu desenhei, que é o PX. E esse daqui é o PY, que eu desenhei aqui, certo? Esse vai formar um triângulo retângulo, que nós temos um certo ângulo aqui, ó, que eu chamei de θ. Para encontrar o valor do peso em cada uma das componentes, né, no PX e PY, eu tenho que decompor. Então, para decompor, eu vou fazer seno de θ. Então, o seno desse ângulo aqui é
cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o PX e a hipotenusa é o P. Então, ó, isolando o PX vai ficar P seno de θ. Vou fazer a mesma coisa para o PY, então vou fazer cosseno agora. Cosseno de θ vai ser, cosseno é cateto adjacente, que é o PY, sobre a hipotenusa. Isolando o PY, então vai ficar P cosseno θ. Então, gente, essa aula é uma introdução. Eu mostrei para vocês as 3 leis e as forças, tá? Pra gente saber colocar essas forças quando tiver qualquer sistema. Não coloquei todos os tipos de força. Essas aqui são as principais. Então, bem dizer, todos os exercícios vão usar essas forças aqui. Então, numa próxima aula, eu vou falar sobre os sistemas relacionados com a segunda lei de Newton. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!